A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na região Sorocabana, estado de São Paulo. Que bom que estamos juntos mais uma vez, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. E olha como o Senhor tem te guardado até o dia de hoje. Graças a Deus, que bom que estamos juntos. Nesta noite, nós vamos rever um estudo precioso, profundo, que nos trouxe o nosso pastor presidente, também de quem eu já deixo e transmito o abraço a todos que nos acompanham, reverendo pastor Osmar José da Silva, o anjo da igreja. Ele numa terça-feira nos trouxe um estudo, aliás, na verdade mais do que uma terça-feira, ele nos trouxe esse estudo da palavra de Deus. Quando nós vamos num shopping, numa rodoviária, num aeroporto, em outros lugares, às vezes existe lá um setor que é o setor dos achados e perdidos. E a pessoa esquece uma bolsa, um guarda-chuva, uma carteira e corre lá no achados e perdidos para ver se encontra o seu objeto que foi esquecido em algum lugar. Mas o estudo que o nosso pastor vai nos trazer nesta noite não é dos achados e perdidos, e sim dos perdidos e achados, porque aquilo que estava perdido foi achado pelo Senhor. E nós vamos rever esse estudo maravilhoso, profundo. Eu tenho certeza que esse estudo vai edificar a sua vida espiritual e a vida da sua família. Perdidos e achados. Quem esteve naquela época que o pastor trouxe esse ensino, talvez ainda se lembre um pouco, porque foi um ensino muito glorioso. E hoje nós vamos rever. Se você não tinha visto ainda, vai ver pela primeira vez, vai acompanhar para poder não só entender a palavra, mas viver a palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Deus abra nossa compreensão, que a palavra do Senhor cale na nossa alma, no nosso coração e possamos vivê-la em fé e em amor. Logo após esta oração, nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com o hino juntamente com você. E aí, nós vamos ouvir o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, nos trazendo perdidos e achados. Vamos orar a Deus? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo fôlego da vida, por mais esse dia, por esta sexta-feira abençoada que o Senhor nos deu. Senhor, eu não sei as lutas deste irmão, desta irmã, nessa semana, no dia de hoje, quem sabe passou por tantos desgostos, tantas lutas, mas neste momento se conectou conosco na nossa rede social, dizendo: Senhor, fala comigo nesta sexta-feira, fala comigo que eu preciso de uma palavra. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para este irmão, para esta irmã, através do nosso pastor. Senhor, fala, não apenas fala, mas que haja mudança na vida desse irmão, desta irmã, aquilo, quem sabe que nós não podemos mudar, mas que o Senhor pode nos ajudar a mudar, e mudar para melhor. Senhor, ouve a oração do teu servo, da tua serva. Senhor, nós estamos preparados para ouvir e viver a tua palavra. Nos dá a tua graça, tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, abençoa cada vez mais os nossos irmãos, abençoa o nosso pastor presidente também, que sempre nos traz ensinos preciosos, profundos, edificantes, de exortação, de edificação, de consolação. Pai, que esta palavra ache guarita nos corações, que haja salvação de almas, transformação, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço, hoje e sempre, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco, e logo em seguida, nosso pastor presidente, perdidos e achados. Eu sei que a tua vida por aí
avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênção Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho desse mar. Glória a Deus. Eu não tenho novidades que seja extra-bíblica, porque a Bíblia todos conhecem, e eu acho que púlpito é para falar da palavra de Deus, então eu não vou falar fora da palavra. E quero que você receba o que vamos ler e o que vamos tratar nessas próximas terças-feiras.
como ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. E aqueles que querem fazer anotações, eu não vou prometer que vou ler muitos versículos, até por uma questão de ganhar tempo. O assunto é bastante assim, rotineiro. Mas eu quero falar para vocês de perdidos e achados. Perderam alguma coisa alguma vez? Eu também já perdi. Já acharam alguma coisa alguma vez? Perdidos e achados, só para começar. Capítulo 15 de Lucas, vou ler, mas não vamos comentar este assunto agora. Verso 6 diz: E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. E no versículo 9 diz: E achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E no versículo deste mesmo capítulo 24, verso 24 diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E no verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Quero dizer para vocês que este mundo, vou falar durante essas próximas terças-feiras, não sei se uma ou duas ou três, o Espírito Santo é que dá a palavra quando ele der, que este mundo que nós vivemos, a terra, o globo que nós vivemos, perante o universo, rapaz, é um daqueles quartinhos menor que existe. Aquele quartinho que às vezes vocês têm lá no fundo da casa, que enche de bugiganga, é mais ou menos isso assim. A terra tem muitos caras assim, empinados, orgulhosos, não são nada. Está todo mundo na lata ou na sala dos perdidos, e graças a Deus que fomos achados. Amém? E este mundo, comparando-se a uma sala de perdidos, tem prateleiras cheias de coisas e pessoas perdidas, e muitas que foram achadas. Eu dou graças a Deus porque alguém me procurou e me achou. Eu não estou falando da minha esposa, não. Estou falando de alguém que me achou ainda antes que eu nascesse. Enquanto eu ainda estava se formando no ventre de minha mãe, ele já estava de olho em mim, dizendo: esse vai ser meu. Na rodoviária do Tietê, se você for lá, você pode pedir que eles abrem para você ver uma sala de coisas perdidas lá em São Paulo. E é uma sala grande, mas é muita coisa perdida. Tem de tudo que você pode imaginar. Gente que esqueceu na rodoviária notebook, gente que esqueceu mala, gente que esqueceu até a dentadura. Você ri, mas é verdade. Coisas pequenas e coisas grandes, casacos, tudo que você pode imaginar tem naquela sala. Você pode ir lá um dia, outro dia, não faz muito tempo, passou na televisão mostrando, não é? A sala de perdidos da rodoviária está abarrotada de coisas perdidas, algumas com valores consideráveis.
e outras que não valem nada. Estão entendendo? Amém? Bom, meus amados, todos já fomos ovelhas desgarradas e perdidas. Leiam comigo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 1 de Pedro. Os irmãos que sempre estão ali lendo para mim, hoje eles estão numa reunião lá embaixo, resolvendo outro assunto administrativo. Capítulo 2 de 1ª carta de Pedro, o verso 25 diz: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Éramos ovelhas perdidas, desgarradas, mas agora não. Quem está na casa do Pai não está perdido. E veja o que diz Romano, uma leitura até bem extensa. Em Romanos capítulo 3, você pode ler o capítulo em casa. Eu aqui vou ler somente o versículo 10 a 12 e depois o verso 23. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Essa era a situação da terra, dos moradores da terra. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E o verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a situação do mundo. E neste mundo perdido, de coisas perdidas, estávamos nós. Pessoas estão perdidas. Ei, esse anel que vocês chamam de aliança, quantas alianças perdidas. Alguém aqui já perdeu a sua aliança alguma vez? Não precisa se manifestar, não. Porque a aliança que eu quero falar agora é de outra. Anéis perdidos, joias perdidas, documentos perdidos, dinheiro perdido, propriedades perdidas, mas também alegria que foram perdidas, oportunidades que foram perdidas, e até por que não dizer lágrimas perdidas. Então tem tanta coisa perdida, casamentos que foram perdidos, que acabaram a confiança do casal. É culto de ensino, segura lá. Confiança perdida entre a família, comunhão perdida entre marido e mulher, e muitos, não sei, acho que não estão aqui hoje à noite, já vivem só de aparência. Homens casados que não têm mulher, mulheres casadas que não têm marido.
duro é esse discurso. Aguarda um pouquinho mais. Espere um pouco mais. Não se apresse em fazer julgamentos. Casais que vivem em guerras de palavras e de sentimentos. Não são poucos que já me procuraram dizendo: nós vivemos, mas cada um dorme num quarto, e esta é a nossa vida. Até quando, pastor, a gente é obrigado a suportar isso? Eu já ouvi coisas de arrepiar. Outros perderam os bens materiais por viverem depravadamente nas jogatinas, nas bebidas, nas prostituição. Conheço eu pessoalmente gente que tinha muitos bens e acabaram na miséria. Em resumo, os valores maiores vão se perdendo e as pessoas indiferentes não se importam em buscar o refúgio do Senhor. Só Ele, depois de todos estarem no mesmo patamar, só Ele. Só alguém que veio de um outro lugar, outro mundo, podia vir para nos salvar. Nesta enorme sala de perdidos, o mundo, existem muitos filhos que vivem largados nos vícios, numa vida de promiscuidade e depravação. É duro dizer, mas não é pouco que se vê de filhos que não respeitam mais os pais, não respeitam os mais velhos. Acabou-se o tempo, senhores, em que meu pai sentava-se na sala para conversar com alguém e a gente nem entrava lá. E se alguém não sabendo entrava, bastava ele olhar atravessado para a gente sair de fininho. Acabou-se o tempo. Hoje os pais estavam ali com alguém e a gente não podia entrar. Hoje é diferente. São casaizinhos de namorados que estão na sala e são os pais que não podem entrar. Porque se entrar ainda leva a bronca, viu? Quem mandou entrar aqui? Esse é o mundo que estamos vivendo. Perdeu-se o respeito. Existe uma nação que tem que se dar a mão à palmatória. Não é todos, mas tem um bom número. São os japoneses. Diga-se a bem da verdade, sabem respeitar os idosos. Em regra geral, quando chega um idoso, o outro se curva. É a formação deles. Mas no Brasil, meu irmão, é capaz de o mais velho chegar e levar um chute. Sai daqui, velho. Tu só atrapalha. E como se não bastasse, se a casa tivesse um ranchinho lá atrás, com uma caminha, como eu já vi com os meus olhos muitas vezes, na casa de crente. Velhinho lá atrás, numa caminha ou a velhinha. Que até chegar perto o mau cheiro está ali.
a família. Se não leva para um asilo, uma casa de velhos, deixa lá, esperando a morte. Isso é falta de princípios e de se valorizar os valores maiores. Eu disse a um pastor agora esses dias no gabinete, que muitos desprezam os pastores idosos. Aqui nós não desprezamos não. Ouviu, seu Isaías? Aqui a gente honra. Porque além da pessoa do idoso, ele tem uma bagagem de experiência, que, desculpe a expressão do paulista, que a molecada não tem. Se fosse lá em Santa Catarina, eu diria que a gurizada não tem. E às vezes não querem respeitar o velho. São valores invertidos. Valores que querem botar para escanteio e não é bem assim. Filhos que já perderam e preferem alimentar a escravidão do vício. Hoje, escutaram vocês notícia? Mais um filho que matou a sua mãe. Estão matando o pai, estão matando mãe, estão agredindo para dar dinheiro para sustentar o vício. E na cabeça das autoridades é porque eles não são bons da cabeça. Não, eles não têm a educação mesmo. Mas no meio de todos esses perdidos que levam a sacrifícios dos pais, e a lágrimas aos pais, e até a morte de muitos pais, muitos perderam totalmente também o respeito à sociedade. Eles vêm na igreja e querem fazer a mesma coisa como faz lá dentro de casa. Não querem respeitar pastor, não querem respeitar porteiros, não querem respeitar nada. Eu não estou falando com você que respeita, estou falando com quem não respeita. Porque este mundo está perdido. Nós já tivemos trabalho dos porteiros, das galerias estarem apagadas e casalzinhos lá no canto, lá atrás, que lá também tem banheiros escondidos. Entra um e passa um telefonezinho no celular para a outra e ela sobe de fininho. Quem vê não sabe para onde foi. Já houve muitas vezes que na ceia vem essas caravanas de volta, de fora, e os nossos irmãos são testemunhas. Precisaram tirar lá debaixo das árvores ou cá debaixo das escadarias casaizinhos de saia levantada e outras coisas mais. Não é verdade? Eles sabem disso. Não se respeita nem a casa de Deus. E a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso não é só para os velhos, é para todos. Lamentavelmente, este é o mundo que vivemos, dos perdidos. Alguns chegam ao cúmulo de roubar os pertences da casa de seus pais, sem medir consequências, para fazer dinheiro para comprar droga. Havia a danada da maconha, que era mais barato que a cocaína. Aí surge o crack, que é mais barato que a maconha. Agora surge o oxi, que é mais barato do que o crack. E por causa de coisinha de nada, eles estão destruindo as suas vidas. A mente deles
os neurônios vão sendo queimados e eles vão ficando enlouquecidos mesmo. E aí as prisões estão cheias, e as casas de louco e de desajustados estão abarrotadas. Este é o mundo perdido que vivemos, é lamentável. Eu quero vos dizer, meus amados, que só Jesus Cristo pode achá-los. E eu dou graças a Deus porque me achou. No meio de 6 bilhões de pessoas, Ele achar um baixinho feio como eu, rapaz, eu tenho que agradecê-lo muito. Tem uns caras aí que são grandão, não é? Se passar a mão assim, corta o pescoço deles por cima da cabeça, de tão grande que são. O Saul era tão grande que a Bíblia diz que os outros batiam no ombro dele, tão grandão que ele era. Mas infelizmente desviou-se. E aí Jessé disse assim: aí tem um menor. Então Davi não era tão grande, e ele está cuidando de ovelhas, e Deus diz: é esse que eu achei. Eu vou falar de Davi outro dia. Efésios capítulo 4. Pastor, se o senhor trouxesse uma mensagem pentecostal, daquela de fazer todo mundo sair daqui pulando, é muito bom. Mas não se edifica uma casa só com o telhado, só com cortinas. É preciso cavar o fundamento. A igreja está precisando, especialmente jovens, o encontrão desta vez, eu já disse para os líderes aí, o Ivan, o Leone, quem vai cuidar desse encontrão no mês de julho sou eu. Não porque eu seja melhor do que vocês, mas eu quero convidar gente que realmente vem aqui para dar à nossa juventude, à nossa igreja, uma substância poderosa da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento. O entendimento deles está em trevas, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, estão perdidos por isto mesmo, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao tratado passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
para quem está escritas estas palavras, não é para os perdidos, é para os que já foram achados. Eu não sei, perguntar isso aqui parece uma coisa até infantil, mas tem muitos que já foram achados por Jesus. Por que não levantar o braço e dizer amém? Achados por Jesus. Aleluia mesmo. E o achado por Jesus Cristo deixam as impurezas e não dão lugar ao diabo. Em resumo, irmãos, você sabe o valor de uma alma? Você está achado na casa de Deus, você está bem guardado. Você não está mais perdido, você está no mundo, mas não é do mundo. Vocês não são mais considerados aqueles que não há nenhum injusto, nenhum justo sequer. Vocês já foram achados e Jesus já trouxe para a casa do seu Pai. Mas quantas almas há que ainda estão perdidas? E o pior, é duro dizer, quantos estão perdidos dentro da sua própria casa? Não adianta fazer de conta que não vê. Você sabe o valor de uma alma, irmão? E não se importa em levá-las a Jesus Cristo? Se ela morrer, você é o culpado. E ela poderá dizer naquele grande dia do julgamento, perante o Senhor: não me falaram de Cristo. Trabalhei com eles, estudei com ele, mas não me falaram de Cristo. A igreja precisa sentir o peso da responsabilidade de encaminhar os perdidos para a casa de Deus. Irmã Claudete me é testemunha que agora passamos 21 dias em Florianópolis, e umas 2 ou 3 vezes que fomos à cidade, até para comprar alguma coisa. Quem conhece Florianópolis conhece a rua Felipe Schmidt, é a principal, é um calçadão, cheio de gente. E nós dois olhamos um para o outro e fomos obrigados a comentar. Nunca vimos tanto cego naquele lugar. Cegos com aquelas varinhas. E de repente nós encontramos 2 cegos, uma cega, senhora e um homem, 2 cegos, não foi isso? Um guiando o outro. E eu disse para ela: olha o que disse Jesus. Se um cego guiar o outro cego, os 2 cairão na cova. Desculpe, irmãos, mas está cheio de pastor, apóstolo, missionário e tanta coisa por aí, totalmente cego, querendo guiar os cegos. Para você guiar as pessoas, você precisa guiá-las pela palavra de Deus. Esse mundo está em trevas, Mauro. Irmão Antônio, esse mundo está em trevas. Concorda, Chagas? E nós só podemos andar neste mundo
usando este farol de luz para iluminar o nosso caminho. Por isso o salmista disse: a tua palavra é a luz do meu caminho. Se você for andar pela cabeça dos homens, você vai se perder com eles. Mas se baseie pela palavra de Deus. Eu desde garoto, 16 anos, eu prego o Evangelho. E eu me lembro que um dia os pastores olharam meio atravessado para mim. Porque eu disse assim, sabe aqueles rapazes que quando começa a pregar, não é? Não mede muito, não é? E eu disse assim: eu não estou aqui para andar pela cabeça de ninguém. Eu estou aqui para andar pela palavra de Deus. Parece que isso incomoda certas pessoas. Tem pastor que quer que ande como ele quer, mas você tem que andar como a palavra de Deus quer. E teve um pastor que já foi de Sorocaba, que disse para alguém alguma coisa, e a pessoa, para um jovem, aí o jovem disse: mas irmão, onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia, sim senhor, obedecei os vossos pastores. Mas é obedecer os pastores que estão ensinando a palavra de Deus, não é a cabeça de gente que quer ser mais santo do que a Bíblia, que quer ser mais santo do que Deus, que quer ser mais santo do que Jesus. Se a gravata é muito estreita, está muito estreita. Se está larga, está muito larga. Eu já fui em igreja, não sei se vocês conhecem alguma delas, os mais antigos aqui que digam que as irmãs não podiam usar qualquer cinto. Cinto largo é pecado. Sabe, as pessoas fazem regras e normas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós que fomos achados por Jesus, andamos na luz como Ele na luz está. E nós precisamos trazer os pecadores para a luz. Aqui não faz muito tempo, aqui mesmo em Sorocaba, alguém trabalhava aí numa firma e ele se entregou para Jesus. Quando ele se entregou para Jesus, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma Bíblia e levou a Bíblia para o serviço para ler no intervalo do almoço. Aí chegou um daquela igreja que só pesca no aquário dos outros. Sabem qual é? Pois é aquela mesmo. E disse para ele: ô rapaz, você está de Bíblia na mão? Então eu vou levar você lá na nossa congregação. Ele disse: espera aí, meu amigo, você conhece a minha situação, sabe que eu estava perdendo a minha família, perdendo os meus bens, a minha vida estava se acabando e eu já estava numa bebedeira danada. Estou aqui no seu lado trabalhando há 16 anos e você nunca me falou nada. Agora, porque eu estou lá na Assembleia de Deus, você vem querer: olha, meu filho, se afaste de mim, porque agora já encontrei Jesus. É preciso pastores, mas o senhor vai fazer uma pregação para pastor hoje?
Eu dou graças a Deus que esses dois homens chegaram. Pega o microfone aí, meu filho, leia, me ajude, porque a leitura é extensa e eu faço de tudo para economizar as minhas vozes. Eu não vou terminar hoje mesmo, e também os irmãos vão dizer: puxa, tenha paciência, irmão. O menino está chorando, estou com fome. A mãe diz: momento, meu filho, ainda estou amassando o pão. Depois de amassar, ainda vou botar no forno. E você ainda vai esperar esfriar para depois comer. Então vamos amassar o barro. Abram comigo capítulo 34 de Ezequiel, que os pastores não gostam de ler. Eles pegam a Bíblia assim para pôr o dedo. Quando cai no capítulo 34 de Ezequiel, ele diz: ô Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia em outro lugar. Mas Deus está falando pelo capítulo 34 de Ezequiel também. Leia para mim, por favor, o verso 3. E para não ser muito cansativo, vai só até o 16. Leia. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Sim, pastor Luiz, me permite ir comentando alguma coisa. Tem pastor por aí que é assim, só fala de contribuição, só fala de dinheiro e não ensina a palavra de Deus. E comem a lã, se veste da lã e come, e matam as ovelhas e não apacentam as ovelhas. Continua. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Será que este versículo serve para os pastores da Assembleia de Deus também? Porque eu tenho recebido reclamações de alguns pastores nossos, que dizem para o membro da igreja: quer ir embora, vá. Eu não vivo de igreja mesmo. Não está contente? Vai embora, meu irmão. O que é isso? Você está ali para ganhar ou para espalhar? Jesus diz que quem comigo não ajunta, está espalhando. E Ele não quer gente que espalha, Ele quer gente que ajunte. Continua, meu filho. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Tem muita gente se levantando por aí, irmão, que não é pastor, que não é missionário, que não é apóstolo, não é coisa nenhuma, é fera, é desviado, é lobo, e fica rodeando as ovelhas, e o pastor da congregação não liga. E o pior, que tem pastor que ainda convida eles para ir lá pregar na congregação. E o resto Deus sabe. Continua. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar as ovelhas. Digo, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. É muito pesado esta palavra para um pastor ainda continuar do mesmo jeito, cuidando de si mesmo e não buscando as almas perdidas. Você sabe o valor que tem uma alma? Se você soubesse, você não ficaria de braços cruzados, sem fazer nada. E às vezes não se preocupa nem com a sua própria família, porque nesta sala de perdidos, neste mundo, existem famílias inteiras perdidas, e ninguém se importa com suas almas. São ignoradas como se nada valesse. Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Você sabia que Deus vai requerer a alma dele das suas mãos? Você já procurou aquele crente que se desviou? Hoje, quando ouvimos a notícia de um rapaz que matou a sua mãe, a irmã Claudete imediatamente perguntou-me: você observou o nome dele? Samuel. O que indica que deve ser de família crente. Pais e famílias crentes, com os filhos viciados, desviados, neste mundão perdido, são capazes de passar o dia sem sequer orar por eles. Mas Deus vai cobrar. Deus trará juízo. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que a igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa se acordar. A igreja precisa de um despertamento.
Tem gente que pensa que Deus só fala quando todo mundo pula e dá glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus fala no silêncio. Você não vai dormir em paz esta noite. Não estou rogando praga, não. Estou dizendo o que o Espírito manda dizer à igreja. Você não vai dormir em paz esta noite, eu repito e confirmo, sem orar e clamar a Deus pela vida dos teus filhos. E há pais que fazem de conta que está tudo bem, pastor, está tudo bem, está tudo maravilha. Sabe que não está. Há um Deus que sabe todas as coisas. E Ele manda dizer esta noite: se você não buscar, eu mesmo a buscarei, diz o Senhor Jeová. Não sei, Chagas, como é que está no Nordeste, mas aqui no Sudeste, a maior parte das almas que vêm para a igreja não foi nenhum crente que trouxe. Elas vêm famintas para ouvir uma solução para os seus problemas e a palavra de Deus. Que os crentes, muitas vezes, eles se sentam aí, como já me falaram, e vão embora, e ninguém pergunta-lhes nada. Teve um senhor que disse para mim, um empresário de Sorocaba, foi na sua igreja, me sentava lá atrás durante 2 anos, nunca alguém me cumprimentou, me perguntou quem era eu, quem não era, coisa nenhuma. Se você não buscar, igreja, Deus requererá das nossas mãos o sangue destas almas, é o que está escrito. Se tu avisares, tu estarás livre do sangue deles. Mas se tu não avisares a eles que em Jesus o perdido é achado, o perdido e o morto vai reviver, Deus vai cobrar da sua mão. O atalho que eu falei no começo, vou fazer cosquinha aqui. Eu acho, irmão, que ter uma igreja grande e bonita é muito importante. Eu estou lá naquela igreja, vou casar naquela igreja, eu pertenço àquela igreja, é muito importante. Mas isso não leva ninguém para o céu. Você precisa cumprir o ID de Jesus. Não sei se estão aqui ou está aqui um irmão que trabalha na empresa do Jaraguá. Não sei se ele está aqui hoje. Pode ser que esteja trabalhando. Não, Sérgio? Não sei se ele está aqui. A empresa Jaraguá, aqui da Marginal, lá da Castelinho, se você não sabe, é de um crente. E toda semana ele chama todos os funcionários lá para ouvir a palavra de Deus. Até os nossos pastores já foram lá. E agora, como o terreno é muito grande, ele vai construir uma capela, uma igreja, para terem culto ali toda semana. E no intervalo, os seus funcionários, crente ou não crente, possam entrar lá e ouvir a palavra de Deus. Alguém que se interessa pela salvação das almas. Meus amados irmãos, acabou o tempo do crente ficar indiferente
Para mim que vá para o inferno. Não, senhores. Para mim que esse desgraçado desse meu filho vá para o inferno. Não, senhores. Para mim que esse desgraçado desse vizinho que só faz barulho aí, bebe, vá para o inferno. Não, senhores. Deus requererá das mãos de cada um de nós se falamos, se mostramos a Cristo ou não. Eu sei, é a hora da feijoada. Lá no final vem sobremesa. Mas no Brasil fala-se feijoada, comida forte. A igreja está precisando. Desculpe, amados e queridos irmãos, chega de fazer cosquinha no ego. Vocês são maravilha. Vocês são... Não, Senhor, nós precisamos nos acordar. Estamos vivendo os últimos dias. E Deus vai requerer das nossas mãos. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Quantas famílias perdidas, quantos pais, irmãs de oração, do ciclo de oração, pais que cooperavam na escola dominical, obreiros, cuidaram dos outros e esqueceram dos seus. Irmãs que deixam de fazer o almoço, deixam de lavar a roupa e arrumar a casa, para fazer visita na casa dos outros, e papapá para lá e papapá para cá, e passa o dia. Deus me deu esta missão, de visitar os irmãos e comer na casa dos irmãos, e orar com os irmãos. E se for possível ainda profetizar para os irmãos. Teve uma profeta, entre aspas, lá em São Paulo, na Vila Espanhola, que foi na casa de uma irmã, e aquela irmã era bem de vida, tinha um piano, e ela começou a profetizar e disse: minha serva, eu te ordeno, dá este piano para o filho do vaso que eu estou usando aqui agora. Aí a irmã veio me perguntar, eu disse: manda esse Satanás correr para fora, irmã. Não receba, isso é enganação, é exploração. Outro vem andando pelo corredor da igreja, e quando encontra uma irmã que casou há pouco tempo, e ela sabe do que eu estou dizendo, é verdade. E aí abre os braços diante da irmã, no corredor estreito, a irmã parou, uma irmã nova ainda, e ele começou a profetizar para ela: minha serva, eu sei que tu não estás bem com o teu marido, faz alguns meses que tu casastes, e tu já descobriste que o teu marido não presta, mas não te preocupa não, eu estou cuidando da tua vida, e eu já preparei um novo marido para ti, é este que fala contigo. Oh, meu irmão, pessoas que não têm o mínimo respeito pela palavra de Deus, só estão na igreja em busca dos seus interesses, e em busca dos seus interesses ainda se fazem mais santo que todo mundo. O Espírito Santo precisa dar um avivamento nas igrejas e nos obreiros, para lembrar que pouco tempo nos resta em favor do reino de Deus. E alguém disse para mim: mas pastor, mas está cheio de crente aí escandalizado pelas brigas que tem nas televisão um contra o outro.
Eu digo, meu irmão, cuide da sua vida e cuide de ir para o céu e deixe os outros para lá. Eles terão que prestar conta com Deus, porque não sou eu que diz a palavra, ai daquele que escandalizar os meus pequeninos. Melhor fora amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar, por escandalizar. Você não ajuda a fazer programa de rádio para estar falando mal de igreja, nem mal de pastor, nenhum metendo pau no outro, nem se engrandecendo. Você ajuda a fazer missão, evangelização. Você quer ver almas salvas. Infelizmente, a maior parte dos programas hoje é pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e às vezes passa o culto todo, o tempo todo pedindo dinheiro. Para mim, isso é mercenarismo puro. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muita gente aqui já me falou, e pastores aqui me falaram: pastor, faça um programa na televisão, a nossa igreja tem condições. Eu digo, irmão, se for para ir para a televisão, para pedir para os irmãos dar dinheiro para pagar programa de televisão, eu não vou nunca. Porque se eu for lá para a televisão, eu vou pregar a palavra de Deus. Fale da salvação, fale de Jesus. Só Ele, pelo seu sangue, livra todas as almas. Leia para mim, nós não vamos demorar, já vamos terminar. Aí o senhor está com o livro de Ezequiel, abra Ezequiel capítulo 3, versículo, é muita coisa para ler. Nós vamos ler numa outra oportunidade, você vai ler em casa. Do versículo 1 até o versículo 21. Deixa, irmão Luiz Alberto, é muita coisa, meu filho. Nós vamos ler outra hora. O atalaia, levantado pelo Espírito de Deus, ele não leva a culpa do sangue de ninguém. Por isso que nós estamos fazendo uma filtragem. Obreiro que não traz ninguém para batizar, eu estou desconfiado que ele não está fazendo nada. Porque tem tanto perdido neste mundo, meu irmão, que não é possível que você não acha nada. Jesus desceu do céu para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi isso que ele falou em Lucas 19:10. Não vamos ler, não há mais tempo. Foi isso que ele falou em Mateus 18, verso 10 e 11. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E eu dou graças a Deus, porque Jesus me achou. Ele buscou-me e me achou. Será que Ele achou você também? Você é um acompanhante na igreja ou você é um achado de Jesus? O menino fez um barquinho. Vocês devem conhecer essa história antiga. Coisa mais linda. O maior capricho que ele pôde fazer de pintura, de tudo.
e foi brincar na beira do rio, e de repente escapou e lá foi-se o barquinho. E o rio terminou no mar, e o barquinho foi achado numa praia, e um comerciante comprou o barquinho e botou na vitrine da sua loja para vender o barquinho. Que artesanato lindo! Um dia o pai do menino, junto com o menino, vão para a cidade. E quando passaram na frente daquela vitrine, o menino gritou: pai, olha o meu barquinho! Ele conhece o que é seu. Ele conhece o que é seu. Pai, é o meu barquinho, é o meu barquinho. Diz o pai: mas está aí para vender, está lá o preço marcado. E agora, como é que nós vamos convencer esse homem? Pai, eu quero o meu barquinho. O meu barquinho é o meu barquinho, é meu. Entraram na loja, discutiram com o homem. O homem disse: só sai daqui se pagar. E o pai deixou de comprar outras coisas, mas comprou o barquinho. E o menino voltou para casa alegre, com o barquinho em suas mãos e sorrindo. Disse: tu és 2 vezes meu. Tu és meu porque eu te fiz, e tu és meu porque eu te comprei. Tu és meu. O Senhor é quem te fez, e o Senhor é quem te comprou. Você não é mais perdido, você agora é um achado, e é Ele quem diz: alegrai-vos comigo, porque esse estava perdido, mas agora foi achado. Dá para você dar aquela saudação para alguém, para não perder o costume. Você era perdido, mas foi achado. Você agora está na casa do Pai. Ele não te levou de graça, Ele pagou. Ele te comprou e levou para a sua casa. Fiquem de pé, meus irmãos. Glorifique a Deus pela certeza absoluta que você agora não é mais um perdido, você agora é um achado de Jesus. Ele te achou, e Ele te fez, e agora Ele te comprou, e Ele trouxe para a casa do seu Pai. Glorifique a Ele por isso. Diga: Pai, diga com coragem: Pai, neste mundo perdido, eu dou graças a Deus, porque eu fui achado e estou aqui na tua casa. O rabari bicandalai, churri bicandalai. Oh glória! Você não está mais perdido. Não deixe o inimigo dizer: será que eu não estou perdido? Não, você não está mais perdido. O Senhor já te comprou, o Senhor já pagou, o Senhor já trouxe para a casa do seu Pai, já tirou a poeira que estava em ti, e agora você pode brilhar dentro da casa do Pai. Glorifique a Deus. Você tem muito valor. O pai discutiu com o comerciante e disse: mas esse barco foi meu filho que fez, e não vale isso aí. Não importa, o valor dele é este. E eles pagaram o preço. Você sabe o valor que tem a tua alma? Já não digo as almas dos outros, a tua. Não entrega ela à vontade de Satanás. Não, Satanás, eu agora sou de Jesus. Ele me fez, Ele me comprou, e Ele me colocou em sua casa,
e daqui não saio nunca, senão para a casa do Pai ali na glória. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.